Laura preparou um jantar surpresa para celebrar seu amor, mas o que deveria ser uma noite especial se transformou em um pesadelo. Ao descobrir uma traição de seu marido, Roberto, ela se vê perdida entre o desejo de vingança e a chance de recomeçar. Como ela vai lidar com essa dor? Descubra o que acontece quando o perdão se torna a única saída. Não perca! Laura sempre teve uma relação com o marido, Roberto, marcada pela confiança. Era assim que ela via a união deles. Casados há 8 anos, haviam enfrentado juntos diversas dificuldades, mas sempre acreditaram que o amor era a base de tudo. No entanto, na noite que ela planejou com tanto carinho, algo estava prestes a mudar para sempre. Laura queria surpreender Roberto com um jantar especial, algo simples, mas feito com todo o seu coração. Escolheu os pratos favoritos dele, preparou a casa com velas e até selecionou uma música suave para criar o ambiente perfeito. Enquanto os últimos detalhes do jantar eram ajustados, Laura se sentia ansiosa. Esperava que aquele fosse um momento único, um sinal de que eles estavam mais unidos do que nunca. Quando finalmente Roberto chegou em casa, a surpresa foi visível em seu rosto. Ele sorriu ao ver a mesa arrumada e a atenção aos pequenos detalhes. Ela estava feliz, acreditando que tudo o que eles viviam seria reforçado naquela noite. No entanto, algo estranho aconteceu. Roberto parecia distante, quase desconectado, como se seu corpo estivesse ali, mas sua mente estivesse em outro lugar. Após o jantar, durante a sobremesa, Laura foi até a cozinha pegar mais vinho, quando algo inesperado chamou sua atenção. O celular de Roberto, esquecido na mesa, vibrou. O som da mensagem trouxe um calafrio até ela. Hesitou por um momento, mas a curiosidade foi mais forte. Ao olhar a tela, seus olhos se depararam com uma conversa de Roberto com outra mulher. As palavras foram claras demais para ela ignorar. Te vejo amanhã, amor. Não vejo a hora de te encontrar. O mundo de Laura desabou naquele instante. O que ela tinha certeza até aquele momento, a confiança inabalável que acreditava ser a base de seu casamento, parecia ruir diante dos seus olhos. De volta à mesa, ela enfrentou Roberto, que ainda parecia alheio à gravidade da situação. O silêncio pesava, e ele, ao perceber que algo estava errado, tentou desviar o olhar. Laura não disse nada de imediato. As palavras estavam presas em sua garganta. Ao invés de reagir impulsivamente, ela respirou fundo. A dor era profunda, mas o que mais a atormentava era a dúvida. O que a levou até ali? Ela não queria se deixar consumir pela raiva. Precisava entender os motivos por trás daquela traição, sem deixar que as emoções tomassem conta de suas ações. Mas naquele momento, Laura já sabia que a vida deles jamais seria a mesma. Laura passou os dias seguintes em um turbilhão de emoções. O jantar, que deveria ser uma celebração do amor, transformou-se em um marco de desconfiança e dor. Ela não conseguia parar de pensar na conversa que havia visto no celular de Roberto. Cada palavra parecia ressoar em sua mente, e a imagem de seu marido com outra mulher não saía de sua cabeça. A raiva estava lá, à espreita, mas ela também sentia algo mais forte, a necessidade de entender o que havia levado Roberto a se envolver com outra pessoa. Ela sabia que, antes de tomar qualquer decisão, precisava de respostas, e não de reações impulsivas. Nos dias que se seguiram, Laura adotou uma postura silenciosa, mas atenta. Ela começou a observar Roberto com mais cautela. Ele, por sua vez, parecia desconfortável, mas nada fazia para mudar o que havia acontecido. Ele tentava se justificar, mas as palavras dele não a convenciam. Laura tinha a sensação de que ele estava apenas tentando evitar o confronto direto, talvez esperando que ela ignorasse a traição e a situação voltasse à normalidade. Mas isso não aconteceria. Não mais. Com o tempo, Laura percebeu que, para entender a razão por trás da traição de Roberto, ela precisaria conhecê-lo de uma maneira que nunca havia feito antes. Então, ao invés de se fechar para ele, ela decidiu perguntar diretamente, sem rodeios, o que havia acontecido. Quando finalmente sentaram para conversar, a tensão era palpável. Roberto parecia nervoso, sabia que a verdade viria à tona, e, ao contrário de sua atitude distante dos últimos dias, ele agora parecia em choque, como se não soubesse como lidar com o que ele mesmo havia feito. Por que você fez isso, Roberto? Ela perguntou, a voz firme, mas cheia de dor. Ele demorou para responder,
parecia evitar o olhar dela. Finalmente, depois de um longo silêncio, ele falou, com um misto de culpa e arrependimento. Eu estava perdido, Laura. Estava me sentindo sozinho, como se algo estivesse faltando em nossa relação. Não foi uma desculpa, apenas uma falha minha. Eu te amo, mas, por um momento, me deixei levar por uma necessidade que não sabia como lidar. Laura o escutou atentamente. Ela queria explodir, queria gritar, mas algo a impedia de fazer isso. Talvez fosse a tentativa de entender os motivos. Talvez fosse a ideia de que, antes de tomar uma decisão, ela precisasse ver as coisas com mais clareza. Roberto a olhava, esperando uma reação, mas Laura não sabia o que pensar. O que ela sentia agora era mais complexo do que qualquer raiva ou decepção. Ela sentia um vazio, como se tivesse perdido uma parte importante de si mesma. Apesar da dor que a consumia, Laura não queria mais se prender ao passado. Não queria que a traição definisse sua vida. Ela começou a questionar: seria possível perdoar Roberto? Poderiam reconstruir o relacionamento? Ou talvez fosse hora de seguir em frente e buscar a felicidade por outros caminhos, longe da mentira e da decepção? Essas eram as perguntas que ela precisava responder, mas, acima de tudo, Laura sabia que a decisão precisava ser sua, e só dela. O peso de seu futuro estava em suas mãos, e, por mais difícil que fosse, ela estava determinada a tomar o controle da situação. Nos dias que seguiram, Laura mergulhou em um processo interno intenso. Ela sabia que o caminho à sua frente seria doloroso, mas, ao mesmo tempo, necessário. Durante as noites em que se mantinha acordada, refletindo sobre tudo o que havia acontecido, algo em seu coração começou a se formar. O rancor estava lá, mas algo mais também estava se desenrolando, uma necessidade de reconstrução. Laura não queria ser definida pela dor da traição. Não queria que sua história fosse marcada por uma mágoa que a consumisse por dentro. Ela não sabia o que o futuro traria, mas sabia que precisava se libertar dessa sensação de impotência. Roberto, por outro lado, parecia mais arrependido a cada dia. Ele tentava se redimir de várias maneiras, mas Laura sabia que o perdão não viria com palavras vazias. Seria necessário mais do que simples desculpas para reconstruir o que haviam perdido. Ela precisava ver ações, mudanças reais. E, mais importante, ela precisava se sentir respeitada, amada e segura novamente. Foi então que ela tomou uma decisão. Laura procurou um terapeuta de casais. Era uma escolha difícil, mas ela sabia que a terapia poderia ajudá-los a entender os motivos por trás da traição e, talvez, encontrar uma forma de reconstruir a confiança. Quando Roberto concordou em acompanhá-la, Laura viu uma mudança em seu comportamento. Ele estava disposto a se abrir, a explorar o que havia levado sua vida a se desestruturar dessa maneira. Nas sessões, eles falaram sobre frustrações antigas, necessidades não atendidas e, principalmente, sobre a falta de comunicação que havia corroído a base de seu relacionamento. O processo não foi rápido. Durante semanas, Laura se viu confrontada com suas próprias dúvidas, com os fantasmas do passado e com o medo de que a traição se repetisse. Mas, aos poucos, ela percebeu que sua jornada não era apenas sobre salvar o casamento, mas sobre encontrar novamente a sua própria força. Ela se reinventou, descobriu o que realmente a fazia feliz, independentemente do que acontecesse com Roberto. Ela voltou a se cuidar, a se concentrar em seus sonhos, e a se reconectar com a pessoa que ela era antes de perder sua identidade no meio de um relacionamento. Com o tempo, Roberto também se transformou. Ele realmente passou a entender o quanto o relacionamento deles precisava ser renovado, e não apenas restaurado. Ele aprendeu a se comunicar melhor, a ser mais honesto e transparente, a não dar por garantido o que tinha ao seu lado. Quando ambos se deram conta, haviam criado algo novo, uma relação mais madura, mais forte e mais baseada no respeito mútuo. Finalmente, depois de meses de trabalho árduo e comprometimento, Laura se sentiu preparada para tomar a decisão que mudaria sua vida. Ela não queria vingança, não queria mais viver nas sombras da traição. Ela queria paz, ela queria uma nova oportunidade de ser feliz. Com coragem, ela se sentou com Roberto e fez uma escolha que parecia impossível no início. Ela o perdoou. O perdão não significava esquecer, nem negar a dor que havia sentido, mas significava libertar-se, abrir espaço para um novo capítulo, onde, juntos, poderiam construir algo mais sólido. E, ao fazer essa escolha,
Laura não apenas reconstruiu seu casamento, mas também a si mesma. Eles não eram mais os mesmos, mas isso era o que os tornava mais fortes. A traição que um dia quase os destruiu agora se tornava a fundação de um amor renovado, mais sincero e mais verdadeiro do que nunca. O jantar que começou como uma noite de dor e desilusão acabou se transformando em um ponto de virada, um marco para o perdão, a cura e o recomeço. E, no fim, Laura entendeu que o verdadeiro poder não estava na vingança, mas na capacidade de escolher um novo caminho. Um caminho que a levou a descobrir a verdadeira força que sempre existiu dentro dela. Às vezes, a vida nos coloca diante de escolhas difíceis, e é nessas horas que descobrimos nossa verdadeira força. Laura mostrou que, mesmo diante da traição, é possível encontrar o perdão e recomeçar. Não deixe que os desafios definam quem você é, pois sempre há uma chance de reescrever sua história. Se você se emocionou com essa jornada, não perca outros vídeos inspiradores aqui no nosso canal. Inscreva-se e descubra mais histórias que vão tocar seu coração.